E aí, meus irmãos, boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Marcos capítulo 5, versículo 1. Muito obrigado. Marcos capítulo 5, versículo 1. Hoje nós estamos iniciando o tema A Chegada, parte 2. Quem aí participou da parte 1, levanta a mão aí. Muito bom, né, gente? Foi um tema muito impactante. Creio que foi marcante para todos nós. E agora a gente vai voltar e dar continuidade a esse tema. Antes de nós iniciarmos o capítulo 5, eu quero só fazer uma recapitulação com vocês acerca do Evangelho de Marcos. Marcos foi considerado o primeiro evangelho escrito. Então, das narrativas do Evangelho de Mateus, Lucas e João, Marcos é o evangelho mais antigo. E Marcos teve então o privilégio de ser um discípulo de Pedro e, sendo conduzido por Pedro, escreveu tudo aquilo que Pedro experimentou e viveu acerca de Cristo. E Marcos é o evangelho no qual, quando você lê, parece que ele resume tudo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas Marcos ele fala tudo de forma resumida, aparentemente. Mas, na verdade, essa forma reduzida de Marcos ao comunicar, ao anunciar, trazer a notícia do evangelho, é porque o destino da sua carta era completamente direcionado aos cristãos que estavam em Roma. Sendo assim, não necessitava de um contexto totalmente detalhado, aprofundado acerca, por exemplo, das profecias do Antigo Testamento. Se você ler Mateus, você já vai perceber que Mateus ele detalha claramente todas as profecias, as alianças que Deus fez com Abraão, trazendo então todo o histórico para então levar o judeu à compreensão que aqueles o qual eles aguardavam haviam chegado. Essa é a realidade. E Marcos tem como propósito na sua carta, como assim todos os evangelistas, falar sobre a vinda de Jesus, sobre a obra de Jesus e sobre a ressurreição de Jesus. O desejo de todo evangelista é comunicar ao povo que aquele que foi prometido chegou. Por isso que o tema é a chegada. Aquele o qual o povo aguardava, aquele que foi prometido desde a eternidade, agora habitou no meio dos homens. E habitando, foi aquele o qual Deus escolheu para ser o mediador entre o Pai e eles. Assim, nós podemos aprender muito com Marcos acerca da obra de Cristo. O que ele mais vai apontar para nós é o que Cristo fez. Não é um aprofundamento tanto nos seus ensinamentos, mas naquilo que ele fez. E é muito interessante isso porque muitos abraçam somente os seus ensinos e muitos abraçam somente as suas obras. Mas uma coisa está e deve estar conectada à outra, tanto a obra quanto o ensino. A obra, ela revela, ela traz autoridade para o seu ensino. Não é verdade? Se ele fala que tem poder, mas não realiza algo através desse poder, normalmente ficaria limitado na sua ação. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, ele tanto ensina, tanto fala, quanto também realiza. E Marcos então vem narrando a vinda de Jesus, as promessas de Jesus, o poder de Jesus, no qual no capítulo 4 desse tema nós terminamos, aonde o Evangelho de Marcos narra Jesus no meio da tempestade. Alguém lembra disso? Aquela palavra foi muito boa.
Porque ali nós percebemos que a tempestade está diante de todos nós. A tempestade não vem somente para aqueles que não creem no Senhor, mas para todos. Aqueles homens estavam no mar da Galileia, com Jesus no barco, e a tempestade estava assolando aquele barco, sendo que Jesus estava ali dentro. Então perceba que a presença de Jesus não nos impede de passar por frustrações, angústias, dores, aflições e desafios. Mas a grande verdade é que, ainda que passaremos, ou alguém deve estar passando por isso, uma verdade nós não podemos esquecer, que Jesus está no barco. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a situação no qual você está hoje, se é uma tempestade, se tudo está fora do controle, você não consegue ver o amanhã. Agora uma coisa é certa, se você está em Cristo, Ele está em você, e trazendo para esse contexto, Ele está no barco. E Ele está no barco é a segurança nossa, porque Ele é aquele que, estando no barco, revela aos discípulos agora o seu poder, o qual os homens estavam aterrorizados por causa daquela tempestade, e de repente Jesus, através de uma palavra, acalma a tempestade. Meus irmãos, imagine a experiência daqueles discípulos, olhar para aquilo que mais assombrava, aterrorizava qualquer pescador. Jesus, apenas com uma palavra, acalma a tempestade, revelando aos discípulos a autoridade e o poder que Ele tinha sobre a natureza, revelando a eles que Ele era de fato o Messias, Ele de fato era o Deus encarnado, poderoso, Criador de todas as coisas. Eu acredito que aquela experiência encorajou, transformou completamente a vida daqueles homens. Não sei se você acompanhou esses dias na televisão, a história do furacão que assolou os Estados Unidos. Eu não sei o nome desse furacão, mas estava lá. Meus irmãos, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, desenvolvido, com segurança de tudo que tu imaginar. Ainda com tudo isso, não tem poder algum, ação alguma sobre a natureza. Ainda que eles tenham toda a segurança, ainda que construam bunkers para se esconder, não tem poder de paralisar o vento. Agora Jesus, através de uma palavra, paralisa tudo. E esse Deus que realizou isso é o Deus ao qual nós pertencemos, Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual traz a segurança para nós. Então por isso que nós não devemos temer, porque não é sobre nós, mas é sobre o poder que Ele tem. E agora, no capítulo 5, Jesus vai mostrar a nós que o seu poder não está limitado somente à natureza, mas revela também sobre a natureza maligna, sobre espíritos impuros, revelando a sua autoridade, também revelando o valor que uma vida tem. Eu queria deixar como título dessa mensagem essa noite: o valor de uma vida, porque esse texto narra Jesus mostrando tanto a sua autoridade, mas também a sua compaixão para com o homem. E assim nós podemos então, por meio desse texto, observar e ver a grandiosidade, o poder que há no Deus ao qual nós servimos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. O Senhor trouxe vitória a nós, nos permitindo hoje ouvir e testemunhar do que o Senhor fez. Queremos ser iluminados através da Tua palavra para perceber e ver a grandiosidade da Tua autoridade,
a glória do Senhor e o tamanho da compaixão que o Senhor tem por cada pessoa. Nos ensina a ver, a perceber e a confiar no Teu poder. Oramos dessa forma e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Acompanhe comigo capítulo 5, versículo 1. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo. Repita comigo: ninguém conseguia detê-lo. Nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Repita comigo: ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou-se diante dele. Então soltou um forte grito: porque vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus havia falado ao espírito: saia desse homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-os para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe-nos que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte e para dentro do mar se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios, estava sentado ali, vestido em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus estava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios, implorou para ele para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa, para sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por vocês, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiraram do que ele dizia. Amém? Essa passagem, ela é bem conhecida. É uma passagem que já foi de alguma forma anunciada a nós. Mas, ainda que seja conhecida, é completamente profunda nas suas aplicações. Importante entendermos uma realidade que ela já inicia afirmando a nós que a possessão demoníaca, ela não é um mito. Sabe, existe hoje uma realidade que quer afirmar que a possessão demoníaca é uma doença mental, como uma esquizofrenia, querendo tirar então a realidade de um espírito poder atuar em alguém. E tirar essa realidade é muito mais profundo do que nós imaginamos. É afirmar então que não existe um mundo espiritual, que tudo é natural. Mas a grande verdade é que o
texto narra isso. A Bíblia é cheia de realidades afirmando possessões, e nós, acredito eu, grande maioria, em algum momento, já presenciou uma manifestação demoníaca. Quem já presenciou, levanta a mão. Perceba que 95% presenciaram. Aqueles que ainda não presenciaram, um dia vão presenciar. É bom. Vocês vão entender por que é bom. Porque, de fato, essa realidade não é um mito, essa realidade acontece, ainda que nós não vemos no nosso contexto, por vezes religioso, social, há uma grande manifestação diabólica de Satanás sobre a humanidade. Ainda que não seja uma possessão visível, no qual é manifesta, existe uma grande influência e manipulação de Satanás sobre a humanidade. Nós percebemos pessoas agindo consigo mesmo e com o próximo, no qual é completamente contrário à sanidade comum de um ser humano. E isso, meus irmãos, revela claramente uma influência diabólica e demoníaca, ainda que não seja uma possessão. Por exemplo, se nós olharmos para a nossa história, antes de Cristo, eu percebo completamente eu sendo guiado, sendo dominado, sendo direcionado por Satanás. Alguém que fazia e vivia de acordo com os meus desejos, acreditando que era livre, mas na verdade era escravo. Não fazia o que queria, era escravo de Satanás, completamente irado, raivoso, imoral, no qual influenciava outras pessoas, tanto para usar droga, se afastar da própria família. Quantos de nós éramos guiados, influenciados, um coração completamente amargurado, cheio de ira, de rancor? Meu irmão, ainda que nós participamos disso, tomamos ações nisso, existia uma grande influência diabólica na nossa vida, não é verdade? No qual nos impedia de ver. E é interessante pensar nisso, porque nós não podemos achar que no reino de Deus, no reino espiritual, existe neutralidade. Existe os de Cristo, e existe os de Satanás, e existe os neutros, a terceira via. Vocês viram que a terceira via não existe, né? No mundo espiritual também não existe. Ou é A, ou é B. Aqueles que se dizem ser a terceira via, na verdade, pertencem ao B. Porque ou nós pertencemos a Cristo, somos escravos de Cristo e vivemos para Cristo segundo aquilo que Ele estabeleceu, ou nós somos escravos de Satanás, levados e conduzidos a uma destruição física, mental, espiritual. Porque quando o texto narra a vida desse homem, revela que esse homem era escravo de Satanás. Alguém no qual era morada, habitado por demônios, no qual conduziram a ele, roubaram dele tudo aquilo que era mais precioso. Roubaram a sua família, roubaram a sua dignidade, liberdade, saúde física, mental, paz e decência. E essa é a grande verdade. Satanás veio para o quê? Roubar, matar e destruir. A ação de Satanás sobre aquele homem tirou dele tudo aquilo que era normal, natural pela criação de Deus. Esse homem era escravo de Satanás, e assim como nós fomos um dia escravos do pecado. Esse homem foi afastado do convívio familiar e social. E a grande verdade é que quando nós estamos no pecado, nós somos afastados disso. Por exemplo, eu não tinha relacionamento e comunhão com a minha família. A minha esposa, eu lembro disso, ela não tinha relacionamento e comunhão com a família dela. Não conversava com a irmã dela.
até brinco, né? Elas entravam no mesmo ônibus, cada uma sentada para ir para o trabalho, e não sentavam juntas. Loucura, não é? Tua irmã, mas por quê? Porque havia nela uma influência e ela era escrava do pecado. E perceba então a ação poderosa, destruidora que é Satanás influenciando e habitando dentro de um homem, no qual o afastou do convívio, e esse homem era visto como um animal. Meus irmãos, ele morava dentro de túmulos, num cemitério. Quem em sã consciência moraria num cemitério? Os mortos, eles moram. Esse homem estava lançado à destruição, escravo. E olha que interessante, ninguém conseguia detê-lo. Então perceba que ainda que ele era conduzido para esse lugar, ninguém, nada, nem sua família, nem a sociedade tinha poder algum para deter, para aprisionar, colocar aquele homem num ambiente onde não levasse outros a serem prejudicados. Ele arrebentava correntes. Isso é muito interessante porque revela a nós que ainda que a sociedade tem o seu lugar, a família tem o seu lugar, o Estado tem o seu lugar, ainda assim o Estado, a família não pode libertar as pessoas. Ainda que nós entendemos a responsabilidade social, nenhum partido tem poder para transformar e libertar alguém quanto Jesus. Ninguém conseguia deter esse homem, as leis não conseguiam transformar esse homem, não conseguiam colocar esse homem no lugar aonde ele deveria estar para a segurança. Alguém que, além de destruir a sua própria vida, destruía a sociedade aonde estava. O que havia possuído aquele homem era poderoso, forte, no qual homem nenhum conseguia detê-lo. Então perceba que não é alguém simplesmente com problema, com dificuldade de fofoca, de reclamar, de fazer postagem no Facebook. Não, era alguém perigoso. Era alguém que gerava dano para si mesmo e para o próximo. Isso é o que a possessão faz sobre homens e mulheres. A possessão, ela se revela muitas vezes numa força sobre-humana. Se você vê ou presenciar alguém endemoniado, meu irmão, eu já vi comentários disso, de mulheres pequenas, baixinhas, que 3 homens não deu conta, por tamanha força que estava sobre ela. Então a manifestação, ela se revela com poder sobrenatural. Tem uma história que eu estava lendo até no comentário bíblico, que tinha uma mulher no Espírito Santo, que ela chegou a levantar uma carroceria de caminhão. Meu irmão, homem algum faz isso, humanamente falando. E isso se revela a manifestação de possessão demoníaca. Uma pessoa que está em estado de possessão é uma pessoa que tem excesso de raiva, ira, desejo de ódio. Esse homem era assim: ódio, ira. Uma pessoa que perde o amor próprio. Esse endemoniado, ele se cortava com pedras. Quem faria isso em sã consciência? E ninguém conseguia transformar a realidade desse homem. Nem uma instituição, nem um programa, nem o Estado tinha poder para transformar aquele homem. Ainda que tentasse, não conseguia. Porque ainda que fosse um desejo genuíno, também não tem poder e autoridade sobre a vida das pessoas. E essa é a realidade nossa social. Meus irmãos, ainda que o Estado tenha a sua responsabilidade, compromisso social, o Estado não vai te dar realização, segurança e conforto.
porque só Jesus tem isso. Ainda que seja necessário, por exemplo, o cárcere. Por que uma pessoa é presa? Para que ela não traga dano, destruição para a sociedade, amém? E precisa ser preso. Concordamos, é necessário isso. Mas a grande verdade é que a prisão não vai transformar ela. Não sei se você sabe, 70% dos cárceres são reincidentes novamente na sua pena no qual foram julgados. Voltam a fazer novamente. Então você está querendo dizer que não precisa? Precisa, mas aquilo somente não transforma. Pode proteger gente, pode libertar, mas mudança de coração, somente um pode fazer isso, que se chama Jesus, Filho de Deus, o Espírito Santo. Então precisamos olhar e ter esperança de fato naquilo que tem poder para transformar. E diante dessa cena horrível, diante dessa realidade de um homem escravo dominado, levado à impureza, a ser uma pessoa violenta, quando Jesus chega naquele lugar, a cena muda. Olha que interessante, aquele homem que gerava medo, terror sobre aquela cidade, aquele homem que o FBI, a CIA, aquele homem que a Polícia Federal não dava conta, nem o Supremo Tribunal, nem eles conseguiam censurar esse homem. Pensa num poder, entenderam, né? Nem eles conseguiam censurar. Nada paralisava, nada tinha domínio sobre aquele homem. Mas quando Jesus chegou, meu irmão, quando o boss chegou, quando o chefe chegou, olha o que acontece. Esse homem vai correndo ao encontro e se curva diante dele. E esse se curvar não é simplesmente um reconhecimento, fala Senhor, é tipo assim, eu sou seu escravo, seu servo, eu estou aqui diante de você, implorando para que não me torture. A simples presença de Jesus foi poderosa para curvar aquele homem poderoso que a sociedade, que a família, que nada o parava. Essa é a grande verdade, a autoridade que Jesus carrega. E ele implora para que Jesus não torturasse. E é engraçado que ainda implorando, ele fala, porque vem me importunar Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Esse demônio era evangelista. Porque ele mesmo já anuncia que Jesus era o Filho de Deus. Então perceba que os demônios, ainda que são inimigos, ainda que querem destruir a nossa vida, e o reino de Deus reconhece a autoridade, o governo e a presença e a posição de Jesus. E ainda mais, creem e temem. Então o fato de você crer em Deus não te transforma crente, porque até os demônios creem, acreditam muito mais que nós. E além de acreditar, temem, se rendem, se colocam curvados diante daquele que tem toda a autoridade. Esse demoniado, um grande evangelista, anunciando que Jesus era o Filho de Deus, mostrando, testemunhando o poder, testemunhando a autoridade de Jesus publicamente. Imagine, Jesus chega num barco que atravessou o mar da Galileia, e quando pisa o pé, aquele que trazia terror sobre aquela cidade se coloca aos pés de Jesus. E ainda mais, Jesus questiona: qual é o seu nome? E a pergunta que eu te faço é: qual é o seu nome? Tô brincando, tá? Qual é o seu nome? Legião. Aí que o negócio fica mais difícil ainda, porque a legião no Império Romano tinha um significado:
Era uma corporação de soldados, cerca de 6.000 soldados. Era o exército mais poderoso que havia no Império Romano. Era um exército que era considerado destruidor, trazia terror, pânico aonde eles chegavam. Era a máquina de guerra do Império Romano. Trazendo para o nosso contexto, era aquele país que continha armas nucleares. Então, aonde esse exército chegava, e assim era feito, o Império Romano dominou outras nações através desse exército. Onde eles chegavam, havia terror, destruição e domínio. Ninguém paralisava uma legião. Ninguém. E esse homem, quando questionado o seu nome, é reconhecido como aquele ao qual é imbatível, indomável, com poder descomunal no qual ninguém detinha. Então perceba que não era simplesmente alguém, mas havia essa legião, esse domínio poderoso sobre ele. Porém, aos pés de Jesus, aquilo se revela como nada, porque Ele é aquele que tem todo o poder. Nada na criação, debaixo da criação, tem autoridade, poder ou autonomia diante de Jesus. Aonde Ele chega, o ambiente é transformado. Aonde Ele chega, as trevas se vão. Aonde Ele chega, a luz entra, radiando, transformando todo o ambiente. Aquele homem agora, no qual era uma aberração na sociedade, é colocado aos pés de Jesus, implora para que Jesus não mande para ir longe e lance para os porcos, pedindo permissão para entrar nos porcos. Você perceba que ainda que ele tinha uma liberdade, até para sair, ele tinha que pedir permissão para Jesus. Meus irmãos, se nós compreendermos essa realidade e observar por meio disso a ênfase que isso mostra, o tamanho do poder de Jesus, não há o que nós temermos, porque Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos reis, Ele é poderoso. A vitória pertence a Ele. Foi o Cordeiro imolado, mas hoje é o Rei Leão. Não o Rei Leão do filme, tá? É o leão da tribo de Judá, poderoso, que pode transformar qualquer realidade. Não existe nada que não possa ser transformado diante de Jesus. Meus irmãos, concordamos que esse demoniado era complicado, né? Era alguém completamente assustador, alguém completamente descomunal, fora do comum, mas diante da misericórdia e graça de Deus foi transformado. Então, meu irmão, se o endemoniado do qual carregava esse poder foi transformado, tenha esperança. Você também pode. Sua sogra pode ser transformada. Amém? Se o endemoniado mudou, meu irmão, você tem esperança. Eu duvido que você ou sua sogra é pior que ele. Por quê? Porque nada é comparado ao poder e à grandiosidade de Jesus. E não tem a ver com a própria ação do homem, mas tem a ver com Jesus, com a sua graça e misericórdia. E agora Jesus transforma completamente a vida desse homem. E olha que interessante, esse homem estava agora aos pés de Jesus. Meus irmãos, aquele que aterrorizava, aquele que era a vergonha, que era a escória da sociedade, estava aos pés de Jesus. O povo, quando viu aquilo, ficou assustado,
com medo. E indignados, eles pedem para que Jesus se retire. E o endemoniado ainda pedindo na sua libertação para que fosse lançado aos porcos. E essa cena ela é muito interessante porque quando eu leio e li várias vezes, eu sempre imaginei uma manada de porcos, tipo assim, ó, esse espaço aqui de porcos. Mas o texto fala 2.000 porcos. Não sei se você também pensava como eu, uma manada assim, andando lá no meio da grama. E aí eu fui procurar na internet 2.000 porcos. Como que seria um lugar com 2.000 porcos? E procurando na internet eu não achei nada. Não tinha nada. Eu tinha lá umas criação. Só que eu fiquei imaginando o tamanho de um porco. Ele ocupa muito mais espaço que um ser humano. Porque ele fica assim, né? Nós como em pé, né? Então eles ocupam mais espaço. Por exemplo, nesse espaço a gente consegue colocar pessoas em pé. 300 pessoas em pé. Então se fosse deitado, 150. Agora tenta imaginar 2.000 porcos. Meu irmão, era coisa. Então olha o tamanho da manifestação que estava sobre um homem, ao ponto de 2.000 porcos receberem esses espíritos e serem lançados ao precipício. E isso é muito interessante porque doença mental, esquizofrenia não se passa por transferência. Na verdade? Ah, não, mas isso aí não. Como é que vai passar uma esquizofrenia para um porco? Não, é uma possessão. E loucura, porque um animal foi aquele que recebeu. Isso vai contra muita coisa que a gente pensa acerca dos animais. Entenderam, né? Sabe aquele cão, cachorrinho que late a noite toda, teu vizinho incomoda? E você olha para ele e acha que simplesmente é um cachorrinho de boa? E manda cala a boca e nada, manda dormir e nada. Sabe qual é o segredo? Fala assim, ó, cala a boca em nome de Jesus. Se ele ficar quieto é porque estava endemoniado. Se ele não falar nada, sabe aquele gato que rasga tudo em casa? Endemoniado. Brincadeiras à parte, mas existe situações onde há um momento de possessão, expulsando demônios, o cachorro abria a porta com a pata rasgando. Existe. Uma vez nós estávamos na onda dura e eu, ingênuo no meu chamado, início de convertido, tinha uma menina que chegou lá no nosso espaço lá atrás, perto da recepção dos visitantes, e ela ria e meio doida no chão, comendo, meio querendo tirar roupa e vestido. Eu falei, nossa. Eu falei, não faz isso. Eu querendo parar ela. Eu falei, olha pra mim, você tá bem? Ela não olhava. E eu não entendia. E ao lado havia uma tenda onde os visitantes chegavam. A gente colocava eles nessa tenda, né, na época. E aí eu chamei o meu amigo Jair e falei, cara, tem uma menina lá que tá meio doida, ela meio bêbada. Pô, me dá uma mão lá, vamos lá, ela quer tirar roupa. Aí ele chegou lá na hora, ele experiente já viu que era endemoniada. E ela querendo fazer farra. E ele, cala a boca, em nome de Jesus. Ela na hora. Eu falei, nossa. Pô, é assim o negócio? Eu falei, cara. E ela querendo fazer bagunça. E ao lado era a tenda com um monte de visitante. Imagina, um demoniado querendo, né? E aí ele mandou ela ficar quieta. Ela ficou quieta até o final. Quando acabou, nós colocamos essa menina para dentro da tenda e fomos orar. Eu e mais 2, 3 líderes na época. Meu irmão, ali eu vi que a parada é real. Falei, o negócio é real. Foi uma experiência única que me fez crer ainda mais na existência diabólica, mas também no poder que tem o nome de Jesus. Gente, o nome dele falado, anunciado, é poderoso. Na hora a palavra, ela parava. Eu lembro que na época começou a ter muito barulho e tinha uma janela, gente, começou a pular rã. Não existia rã naquele lugar. Rã. Fomos olhar na janela, um monte de rã querendo entrar dentro. Loucura. Se você tem rã em casa, meu irmão, né? Mas é óbvio que isso não é uma lei, mas existe, é a realidade. Quer queira, quer crer, quer não creira. Existe. Agora, o que a sociedade daquele contexto nos revelou foi muito triste. Porque ao ver esses
esses porcos sendo lançados e aquele homem em sã consciência, o que eles fazem? Pedem para Jesus ir embora. Sabe por quê? Que para eles era mais valioso o dinheiro do que uma vida. Eles não estavam contentes e felizes porque aquele homem que era conhecido como a escória, aquele que era amaldiçoado, aquele que gerava temor e medo, agora estava aos pés de Jesus em sã consciência, sentado. Eles não se alegraram com aquilo, mas pelo contrário, pediram para que Jesus fosse, porque para eles era mais importante o dinheiro que estava revelado por meio daquela criação, do que o próprio Deus que estava ali, aquele homem que foi curado. Meus irmãos, aquele homem volta à sua sã consciência mental. E é isso que Jesus faz. É isso que Jesus fez com você e fez comigo. Nós éramos por vezes a escória, aqueles que difamavam, aqueles que eram escravos do pecado, vivendo na droga, no roubo, no homicídio, na imoralidade, mas agora somos aqueles que testemunham, que revelam a misericórdia e graça de Deus. E é isso que Jesus faz quando Ele chega na vida de alguém. E é isso que o povo não queria, porque agora, quando Jesus vem, a injustiça sai e entra justiça. A ira, o ódio sai e entra o amor, a misericórdia, a graça, o perdão. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele era um ladrão. Após o seu encontro com Jesus, ele se torna alguém generoso. É isso que Jesus faz com a vida das pessoas. Ele transforma. Ele traz esse homem novamente dignidade, paz. Quantos de nós vivemos isso? Éramos uma vergonha para os nossos pais, para a nossa família, mas hoje somos um testemunho vivo do que Deus fez e faz. E o interessante é que no fim, esse povo pede para que Jesus vá embora, e Jesus faz o quê? Ok. Jesus não fala assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Eu sou o Filho de Deus, eu tenho poder para transformar a vida de vocês, dar vida a vocês. Olha o que eu fiz com Ele. Talvez nós olhamos para isso e pensamos: nossa, Jesus então não se importava, não estava preocupado. Mas na verdade Jesus tinha uma missão e via a missão de forma muito mais ampla do que nós pensamos e imaginamos. Porque ao invés de Jesus tirar aquele homem no qual implorou para ir com Jesus, Jesus faz o quê? Fica. Volta para sua família. Vai lá e testemunha. Fala do que eu fiz na tua vida. Jesus envia aquele homem como uma semente, como um missionário. Aquele homem agora passa de ser um endemoniado para ser um missionário. Isso aqui não foi tipo meses depois. Não foi tipo agora ele é curado, transformado, fez um curso de teologia, leu 5 vezes a Bíblia, fez um curso de evangelismo e agora foi lá então testemunhar. Não. Jesus falou para ele: ei, vai e testemunhe do que eu fiz na sua vida. Vai para a sua família. Primeiro campo missionário nosso é a nossa família. A sua família sabe do que Jesus fez em você? Você já testemunhou para a sua família o encontro que você teve, a experiência, o que Ele mudou, o que Ele tem mudado em você? Porque nós somos esses missionários. Ah, mas pastor, eu amo estar com a igreja, é maravilhoso, eu canto aquela música, uma coisa vou, deixa eu ficar. Não, não deixa eu ficar todo dia não. Vai para o teu campo missional. Jesus nega o homem. Será que Jesus estava sendo indiferente? Não, Jesus sabia que a missão no qual Ele tinha não se manifestava em trazer pessoas para estar com Ele, mas pessoas para testemunhar dele, porque um dia Ele derramaria o seu Espírito sobre esses homens, no qual estariam com Ele,
Porque um dia Jesus iria ressuscitar e aquele homem não teria mais Jesus. Então perceba que a igreja, ela precisa ser aquela que é curada, transformada, libertada, para que agora vá e testemunhe. Ele não tinha curso algum. Ele nunca fez um familiarizando. Mas uma coisa ele tinha, um testemunho próprio do que Deus fez na vida dele. E se você tem um testemunho próprio, você tem algo a falar. Simplesmente falar quem você era, como você vivia, agora o que você vive. E esse homem anunciou os feitos de Jesus a 10 cidades. Pensa no evangelista, fez uma cruzada evangelística. O primeiro homem que fez a cruzada evangelística, eu que estou falando, tá? Não sei se é, tá? Através de um testemunho. Aquele que era rejeitado, agora é aquele que anuncia do amor e da graça de Deus. E a pergunta que eu faço é: você tem testemunhado? Seus amigos no seu trabalho, na sua faculdade, a sua família, o seu vizinho, a sua vizinha, sabe que você teve um encontro com Jesus? Porque visivelmente, quando temos uma transformação, ela é poderosa para transformar a vida de pessoas. A minha irmã estava num processo de conversão, lembra que eu falei, né? Se converteu. Meus irmãos, se você vai sentar com a minha irmã, ouvir ela só fala de Jesus. Ela foi exortada no trabalho dela porque se converteu agora, e no trabalho dela ela faz devocional com as amigas dela. E a minha irmã era aquela que levava as mulheradas para balada, para festa. A minha irmã era aquela pessoa influente, mas não para o lado bom. Agora ela leva todo mundo para conhecer Jesus. A minha família, as minhas tias, a minha mãe, em todo o movimento que tem na igreja, estão lá com a minha irmã. É engraçado que eu sempre vejo a foto. Fez uma limpa no Instagram dela, porque ela teve um encontro com Jesus. Você vai falar dela, conversar com ela, ela fala dele, ela compartilha dele, e você percebe que houve uma manifestação, um encontro verdadeiro na vida dela. Se você assim creio que teve um encontro, meu irmão, o que nós estamos esperando para testemunhar? O que falta para preenchermos essas cadeiras? E eu não digo de quantidade, mas de vida transformada, é a nossa iniciativa de testemunhar. Não estou falando para você pregar, trazer uma doutrina da salvação, mas testemunhar. Se você não tem nenhum testemunho, meu irmão, posso falar para você, você ainda não conheceu Jesus. Porque não tem como você ter um encontro com Ele e continuar igual. E Jesus é especialista em transformar aqueles que roubavam agora naqueles que são generosos. E revelando a importância que uma vida tinha. Eu já falei várias vezes para vocês e gosto de falar novamente. Eu lembro que no meu chamado pastoral, eu era aquele que vivia na rave, na galera, na festa, influenciando, conduzindo, levando as pessoas para experimentar aquilo que o mal me levava a viver. E a visão que Deus me deu no meu processo de pastoreio, não de conversão, era que Ele estava me tirando daquele ambiente, de uma galera. Eu lembro certinho, eu estava numa festa, estava num momento de retiro, num louvor, eu estava numa festa com uma galera, e de repente Deus me tira daquele lugar, me coloca num palco e fala: agora você vai testemunhar e falar do que eu fiz na sua vida, do que eu transformei em você. E hoje eu sou um testemunho vivo disso aqui. E não tinha a ver comigo, com a minha dignidade, tinha a ver com a misericórdia e graça de Deus. Talvez você pense: mas eu não sou digno, olha o que eu fiz, olha quem eu sou. Você acha que esse homem endemoniado era digno? Ele tinha algo no qual Deus olhou: nossa, olha, ele vai ser bom, porque ele já vive nas trevas, então
né, ele já sabe como que é a experiência, não. Mas Deus misericordiosamente alcança aquele homem e alcançando chama aquele homem agora para testemunhar. Deus está chamando você para testemunhar, falar, compartilhar. Quem convence é Ele. Quem transforma é Ele. Nós testemunhamos. E a pergunta que eu quero fazer: você tem testemunhado? Por exemplo, você é intencional, usa oportunidades? Por exemplo, você pode sair daqui hoje e falar: hoje eu vou passar lá na casa da minha tia, vou levar uns x-salada. Falar: tia, eu estava no culto hoje, pensa num culto top. Lembrei muito de você. Olha esse endemoniado aqui. Olha só. Parecido, né? Mas Deus curou ele, tia. Então tem solução. Entenda, ser intencional, testemunhar, usar as oportunidades. Porque é legal, você foi salvo, você agora está com Cristo, mas Jesus está falando: vai para a sua família, sai da sua bolha gospel, sai do seu ambiente confortável e vai testemunhar. Porque como crerão se não há quem pregue? Como alguém vai ser alcançado se você só anda com crente, só fala com crente, se veste como crente, vai jogar bola com crente, vai no clube com crente, vai no parque com crente? E aí, como ouvirão? Por exemplo, alguns se convertem e não vão mais no aniversário da família, porque não, lá é secular. Lá é um ambiente que eles não colocam nem louvor, pastor. É só pagode. Então, ó, pagode para Deus, melhor ainda. Meu irmão, você tem que estar naquele lugar. Porque como eles vão poder testemunhar e ver da transformação que Deus está fazendo na tua vida se você vive dentro da igreja? Vive dentro de uma bolha gospel fechada. E acha que está vivendo o ápice da vida cristã. Vida cristã não se vive dentro da igreja, se vive fora da igreja. É lá o nosso campo missional. Aqui é tranquilo. Um sal dentro do saleiro não faz diferença alguma. E eu não estou falando para você ir para balada, tá? Porque tem gente: pô, pastor, eu tenho que estar lá. Eu vou voltar onde eu estava. Se você conseguir ir para balada e ser luz, sal lá e trazer vida, eu pago o ingresso para você e o Uber para você ir e voltar. Se você for lá influenciar, trazer eles aqui, ó, eu pago. Mas você precisa entender que só vão poder ouvir e ver o poder de Jesus se você estiver lá presente, testemunhando, não com a fala, mas com as atitudes. Não uma atitude de arrogância agora, de superioridade, achando que agora eu sou melhor, né? Meu Deus, vocês são muito pecador. Eu me contamino com vocês. Não, mas olhar para eles e lembrar: eu era assim. Você era o endemoniado, afastado, longe, no qual Deus misericordiosamente alcançou você. Meus irmãos, nós precisamos testemunhar de Cristo, anunciar a graça e a misericórdia dele. Assim como esse homem, um homem, pregou em 10 cidades. A sua empresa, o seu setor, do seu serviço, sabe o seu testemunho? Você já contou? Já falou assim: gente, eu queria contar algo para vocês, eu nunca falei. Deixa eu contar uma história para vocês. Talvez poucos me conhecem, mas eu era assim, assado, assim, e eu tive um encontro com Jesus. Jesus me libertou. Eu era uma pessoa arrogante, egoísta, egocêntrica, só pensava em mim, no que era bom para mim. E hoje
A cada dia eu tenho conhecido Ele, tem me transformado. E eu entendo que Ele também quer fazer isso com vocês. Simples. Jesus continua libertando, revelando a nós o seu poder, a autoridade e a importância que uma vida tem para Ele. Uma vida é valiosa para Jesus, e para nós também precisa ser. Senhor, nós como igreja louvamos porque um dia fomos libertos. Oh Deus, como foi bom o dia que conhecemos o Senhor, o dia que experimentamos do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua graça, o dia que nos sentimos completo, porque o nosso coração foi purificado, perdoado, liberto de toda a maldade, ira, angústia e dor. Obrigado, Jesus, porque não éramos dignos nem merecedores, mas o Senhor nos escolheu, nos amou. Clamamos a Ti, Pai, nos dê a ousadia, a coragem, assim como esse homem teve, de testemunhar do Senhor, de anunciar a Tua graça, a misericórdia que estava sobre ele e sobre todos. Nos livra da vergonha, do comodismo, da preguiça. Nos livra do nosso ambiente confortável, enquanto os nossos irmãos, familiares, amigos estão caminhando para a morte, para a destruição relacional, física, mental e espiritual, e nós conhecemos o único que tem poder para libertar isso. Nos ajude a testemunhar, nos dê oportunidade, Pai, como igreja, Pai, a falar do Senhor, falar da Tua bondade, da Tua graça e do Teu poder. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Santo é o Senhor, poderoso é o Senhor, completamente digno de toda a confiança. Nós louvamos o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus?